Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tem um filósofo do tempo moderno chamado Blaise Pascal. Ele é filósofo, é matemático, grande homem, grande cristão, e ele, na sua época, que era a época do racionalismo, onde se queria provar tudo, onde que para que uma coisa fosse verdadeira, a razão tinha que saber provar, e inclusive queriam provar a existência de Deus, de uma forma puramente racional, viu? Pascal, ele vai na contramão, porque nessa época que começou a surgir o ateísmo, porque Deus, ele não pode ser provado como a gente prova o corpo de um ser humano, para ver se tem uma doença ou não. Deus, ele não pode ser provado como nós provamos as contas matemáticas, Deus, ele nos supera. Deus, ele é o Todo-Poderoso. Sem dúvida nenhuma, nós podemos e falamos muitas coisas sobre Deus, mas provar a existência de Deus, botar Deus na mesa e abrir Deus para ver quem que é Deus, a gente não pode fazer. E Pascal viveu nessa época, viu? E ele dizia a verdade: a gente não pode provar a existência de Deus como vocês querem. Mas ele dizia: tá bom, mas na minha vida eu faço uma aposta de Pascal, Ele dizia: eu vivo a minha vida apostando que Deus existe. Porque definitivamente nós só vamos saber que Deus existe ou não quando a gente morrer. A gente morrer aí sim, então vamos ter o nosso encontro com Ele, certo, Aí nós vamos ver se Ele existe ou não. Mas aqui, o que eu faço? Eu aposto. Eu aposto que Ele existe e busco viver segundo os seus mandamentos. E busco viver segundo as suas palavras, mandamentos que Ele nos deu aqui no Êxodo, na primeira leitura que acabamos de escutar. Tá bom? Eu busco viver uma vida virtuosa. E quando chegar no final da vida, se eu morrer e dar de cara com Deus e caramba, Deus existe, amém, eu vou ganhar a vida eterna. Porque eu vivi aqui nesta vida a sua vontade e vou viver para sempre na sua presença. Mas se por um acaso eu morrer e descobrir que Deus não existe, louvado seja também, porque eu fiz a escolha para viver a melhor vida. Eu escolhi viver os mandamentos do Senhor, e viver os mandamentos do Senhor, queridos, é a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa caminhada. O que é melhor, meus queridos? Nós adorarmos o Criador, o Deus Todo-Poderoso, e somente a Ele prestar culto, ou adorar as criaturas, ou adorar as coisas desse mundo, ou adorar as pessoas? O que é melhor, meus irmãos? A gente buscar amar os nossos irmãos, perdoar os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, ou viver uma vida cheia de rancor, de ressentimento, incapaz de perdoar, incapaz de se reconciliar com as pessoas. O que é melhor? A gente respeitar e ser motivo de honra para os nossos pais, para aqueles que nos criaram, ou ser motivo de desgosto, de desonra e de sofrimento por aqueles que deram a vida muitas vezes por nós? O que é melhor? A gente ser promotor da vida, ou ser promotores da morte, ou sermos assassinos de vidas humanas? O que é melhor? A gente ser pessoas que falam a verdade, que são honestas naquilo que faz, nos seus trabalhos, e ganham a vida honestamente, ou sermos pessoas mentirosas, que vivem enganando os outros, passando os outros para trás? O que é melhor, queridos? A gente ser contente com aquilo que a gente tem e buscar cada vez mais com o nosso esforço, com a graça de Deus, melhorar e crescer, mas ser agradecido por aquilo que nós conquistamos, ou viver inquietos, insatisfeitos, com inveja daquilo que os outros têm, porque tem melhor do que a gente? O que é melhor, meus irmãos? A gente ser pessoas de paz, ser pessoas de guerra. O que é melhor? A gente ser fiel aos compromissos que nós assumimos, já seja o matrimônio, já seja a vida sacerdotal consagrada, buscar ser fiéis, ou sermos pessoas infiéis, adúlteras, que traem as outras pessoas, que enganam as outras pessoas, que vivem uma vida cheia de falsidade.
Muito melhor, irmãos, né? É muito melhor fazer a vontade de Deus. Que pena quando nós vemos na palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor, um peso, né? Que bonito disse o Salmo. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. Que pena quando, e esse é o grande problema da nossa humanidade, do ser humano, quando vê na lei de Deus um peso, um fardo, um negacionismo, uma coisa que tem que carregar. Queridos, o maior peso do ser humano na nossa vida é justamente viver longe dos mandamentos do Senhor, é justamente viver longe da sua palavra. É por isso que Jesus fica revoltado hoje no templo quando ele chega. Ele vê pessoas que estão até ali no templo, mas que vivem longe dos seus mandamentos, vivem longe da sua palavra, que fez da casa de Deus, do templo, uma casa de ladrões, que só iam comerciar, roubar, enganar, e só pensavam em ganhar dinheiro na casa de Deus. Até estavam ali, mas os seus corações estavam completamente longe do Senhor, né? Precisamos olhar para dentro de nós, viu? Para a nossa vida hoje. O que tem sido a casa de Deus para mim? Qual é a aposta que eu tenho feito? Eu tenho apostado verdadeiramente nos mandamentos de Deus e buscar viver uma vida virtuosa, né? Hoje nós estamos no templo, meus queridos. Nós estamos na casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Aqui Jesus está aqui, se faz presente na nossa vida. Se faz presente. Nós viemos celebrar a Santa Missa. E o que é celebrar a Santa Missa? A Santa Missa, queridos, é a atualização, hoje, agora, do mesmo e único sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Quando nós viemos para a missa, nós viemos para o Calvário, para celebrar e atualizar a sua morte e a sua ressurreição. Nós também somos chamados à missa a morrer e a ressuscitar com Jesus. A missa é o grande mistério da nossa fé. E se nós vemos no Antigo Testamento o Senhor dizer bastante tempo, honra, respeita o sábado. O sábado é um dia consagrado do Senhor. É um dia de culto dedicado a Deus. Para nós cristãos, meus queridos, o sábado, o domingo, o Dominus, o dia do Senhor, meu Deus do céu. Que nós temos a graça de celebrar e de viver através do sacrifício da cruz do Senhor. Que pena. Quando nós muitas vezes olhamos para o nosso dia, ou para o sábado, ou para o domingo, e pensamos, hoje é dia de ir para a missa. Que pena. Quando nós pensamos na missa, na última coisa que eu tenho que fazer, não vamos à missa também. Que pena. Quando nós muitas vezes poderíamos chegar um pouco mais cedo para poder rezar, para poder estar na presença do Senhor, e chegamos sempre em cima da hora, correndo, com pressa, aflito. Que pena. Se nós viemos para a missa para ficar olhando para os outros e criticando os outros. Que pena. Quando nós muitas vezes entramos na igreja, na casa de Deus, falamos com todo mundo. E não somos capazes de fazer uma reflexão diante do Senhor. Não somos capazes de dizer, Senhor, eu te amo. Se Jesus viesse hoje em muitas igrejas, acho que ele ia ficar mais escandalizado do que ficou no templo. Da bagunça, da confusão, da falatório, da gritaria que se tornaram as nossas igrejas. Não fazeis da casa do meu Pai uma casa de comércio. Porque a casa de Deus é sobretudo uma casa de oração, gente. Nós viemos para a missa para encontrar com o Senhor. Nós viemos para a missa para celebrar o seu grande mistério, o mistério da nossa salvação, para estar com Ele, para conversar com Ele, para entregar a nossa vida para Ele, para ouvir a sua palavra, para receber o seu corpo e o seu sangue em nós. Nós viemos para a missa, queridos,
Porque é o nosso encontro pessoal. Que pena quando nós estamos na missa, estamos com a cabeça lá no jogo do Flamengo, ou na comida que eu vou fazer amanhã, ou naquilo que eu fiz hoje de manhã. Pelo amor de Deus! Que pena quando nós estamos na missa, estamos preocupados com as crianças que estão correndo, olhando para um lado, olhando para o outro. Que pena! Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. A missa é o teu encontro com Deus. Presta atenção naquilo que você está celebrando. E se está difícil, tem alguém falando, fecha os teus olhos. Se concentra. E se de repente a cabeça começar a distrair, porque todo mundo hoje tem déficit de atenção mesmo, por causa do celular, não tem jeito. Reza, se concentra. Você vem aqui para se encontrar com Deus e Ele está aqui. E Ele vai atualizar o seu sacrifício por mim e por você, meu Deus do céu. Que vir para a Santa Missa seja para nós essa alegria de me encontrar com Deus, de me encontrar com o meu Senhor. Que o Senhor nos ajude, queridos, viu, né? A repensar o que tem sido a casa de Deus para mim, o que tem sido a missa para mim, como que eu tenho vivido a Eucaristia. Não façais da casa do meu Pai uma casa de comércio. Nós vemos Jesus Cristo bravo. A Quaresma é um tempo de conversão. A Quaresma é um tempo de olhar para dentro de nós mesmos, para a nossa vida, para o nosso interior. Neste final de semana somos chamados a, olhando para dentro de nós, perceber o que tem sido a Santa Missa para mim, porque é muito sério. Moisés, quando entrou perto do Senhor, Deus disse para ele: olha, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o solo, o lugar que estás é santo. Esse solo aqui é santo. É santo. Porque é Deus que o santifica. Que ao entrar em cada igreja, e nessa igreja, nós possamos tirar as sandálias dos pés. Porque esse lugar é santo. Deus está aqui, gente. Nunca nos esqueçamos disso. Que a casa de Deus seja para mim e para você verdadeiramente uma casa de oração. Vamos nos concentrar. Vamos nos encontrar com Deus. É você. E se tem alguém falando, também não vai sair e vai falar: para de falar, não, fecha teus olhos e reza, meu Deus do céu. É você e Deus. É você e o Senhor. Esquece os outros. Daqui a pouco o padre vai dizer de paz, aí sim a gente sai, bate papo, conversa, confraterniza, claro, como irmãos, mas em primeiro lugar, Deus. Essa é a casa de Deus. Seja egoísta. Peçamos ao Senhor esse dom e essa graça, viu, né? Às vezes tem coisa na nossa vida que é difícil. E hoje o Senhor dá chicotadas mesmo. Que possamos acolher as chicotadas de Deus, né? Que dói, que deixa marcas, mas que liberta, que cura e que transforma nossas vidas, né? Que acolhendo esse zelo, tudo isso é fruto do zelo. O zelo pela casa do Senhor me consome. Consumia Jesus. Que o zelo pela casa de Deus também possa nos consumir. E que nós, cada vez que vamos vir para a missa, vamos vir para a igreja, possamos fazer da casa de Deus uma casa de oração. Porque é isso que ela é. E que o Senhor faça de nós cristãos que tenham um verdadeiro zelo pela casa de Deus, para que nos encontrando com Ele aqui, né, possamos levar a sua presença quando a gente sair daqui
para as pessoas, para as outras casas que nós vamos encontrar durante a nossa semana. Que assim seja.